Muito bem. Vocês não estão cansados, né? Então agora nós vamos trabalhar um pouquinho diferente do que a gente fez anteriormente, mas vamos conversar um pouco. Assim, já há muitos anos que eu participo de encontros de casais, vou ser preletor. Nos últimos 10, 15 anos, assim, eu mudei um pouco as minhas falas nesses encontros de casais. E a razão é o seguinte, é porque eu percebi que o jeito que eu estava trabalhando e que eu ensinava, ajudava as pessoas assim durante algum tempo, mas depois caía assim meio que no vazio. Então, assim, acho que vocês também muitos de vocês já foram em muitos encontros de casais, né? Então o pessoal ensina, né? Agora você precisa dar flores para sua esposa no aniversário dela, né? Aí a pessoa fica com aquilo na cabeça e quando chega o aniversário, ele vai lá, compra um buquê de flores, né? Mas ele brigou o ano inteiro, aí ele vai lá e dá flores. A esposa se sente até meio ofendida, né, com aquilo. Outros aprendem comunicação, né? Então, você tem que sentar, fazer a devocional com a sua esposa, e o pessoal começa a fazer devocional. 1 dia, 2, 3, 4, 5... Às vezes os que duram bastante assim, aquela devocional bem rígida mesmo, duram uns 20 dias. Depois a turma desiste. E aí a gente vai vivendo essas situações assim, que as pessoas ficam dependendo do encontro de casais para dar uma acertada no casamento, né? E eu comecei a pensar que o Senhor começou a me incomodar com isso, que as mudanças acontecer do lado de fora primeiro, elas precisam acontecer no coração, porque senão as pessoas duram aquele aprendizado, aquele hábito, mas depois elas se perdem, né? Como eu expliquei, né? A demanda do mundo, da sociedade, tudo que acontece, as pessoas começam a desistir. Então aí eu comecei a mudar, e essa foi a razão pela qual vocês hoje ouviram uma mensagem, uma pregação, né? Porque se vocês de fato forem a Jesus, vocês terão descanso no coração de vocês e na alma de vocês. E aí as atividades, elas ficam mais, diria assim, orgânicas, mais saudáveis, mais gostosas, mais leves, e não fica aquela coisa da obrigação. Então essa é a razão pela qual eu tenho mudado nesses últimos anos. E eu queria trabalhar um tema com vocês hoje, que é o seguinte. Uma das coisas que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de compreender na Bíblia, é essa questão do que é a cruz, o que significa a cruz. Ela tem muitos significados e a gente pouco trabalha de uma forma bem efetiva e prática, o que a cruz produz na nossa vida no dia a dia. Porque a gente sabe, né, que Jesus morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados, para a nossa libertação da nossa natureza pecaminosa, que Ele não ficou na cruz, ressuscitou, mas Jesus diz assim que os filhos dele precisam fazer algumas coisas em relação a essa cruz. O convite dele é assim, olha, se alguém quiser vir após mim, quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Então é isso que você e eu e nós e os casais e as pessoas que formam um casamento precisam fazer. Acontece que a gente não sabe muito bem o que é isso, o que é seguir a Jesus nesse sentido. Primeiro, gente, aqui tem uma condicional.
esse convite de Jesus não é para todo mundo, é só para quem quer. É se alguém quiser. Porque tem muita gente que crê em Jesus, tem a vida eterna, quando morrer vai para o céu, está tudo certo. Mas enquanto está aqui, ele não quer seguir Jesus. Porque seguir Jesus é uma coisa abençoadora. Mas muitos não acreditam que é abençoador. Por isso não seguem. E por isso os casamentos não funcionam direito. Porque eles não seguem Jesus. As pessoas não querem seguir Jesus. Aí o texto diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí quando chega no si mesmo, a coisa complica. Porque o que é esse si mesmo? Começa aí. O que significa isso? Si mesmo? Eu? Quem é esse si mesmo que eu tenho que negar? E aí a gente começa a se complicar, né? Porque a gente não compreende muito bem o que é esse si mesmo. Então vamos tentar entender quem é esse si mesmo, para a gente poder colocá-lo na cruz. Se vocês não sabem o que é o si mesmo, o que vocês vão colocar na cruz? Você vai lá ficar no lugar de Jesus lá? Não vai. O que é esse si mesmo? Vamos tentar entender isso aí? Para facilitar o casamento da gente, para a gente, né? Então vamos lá. Então vamos, vocês têm Bíblia? Tem no celular, vocês têm a Bíblia pelo menos? Tem, né? Então tá bom. Então vamos lá. Abram aí, Efésios, capítulo 2, verso 1. Deixa eu abrir a minha também aqui. Olha lá, gente. Que interessante. Olha aqui o si mesmo, olha. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Capítulo 2, versículo 1. Aí no 2 ele diz assim: em que noutro tempo andaste, segundo o curso desse mundo. Então, quando você nasceu, quando você chegou aqui no mundo, já tinha um mundo aqui. Esse mundo já tinha uma cultura, esse mundo já tinha um jeitão de ser. Aí, esse mundo, à medida que você foi crescendo, esse mundo foi entrando dentro de você. Entendeu, gente? E ele começou a formar o seu si mesmo. A sua mente começou a pensar como o mundo pensa. Então isso foi formando em você esse jeitão que você tem aí. É uma das coisas, nós vamos falar as outras também, tá? Mas esse jeitão que você tem foi influenciando você. Então, por exemplo, eu sou baiano, ou melhor, eu sou mineiro, filho de baiano, criado na capital paulista. Mas eu sou mineiro, uai. Entendeu? Então, a minha fala, ela adquiriu essa característica do mineiro, algumas coisas, né? E outras coisas do baiano. Então, misturou. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, misturou mais ainda. Então, esse meu jeito de falar tem a ver com esse ambiente em que eu cresci, que eu nasci. Tem hábitos que eu carrego na minha vida que são da minha família. Que eu aprendi na minha casa. Eu morei em 8 famílias diferentes. Eu aprendi em cada casa diferente.
É porque eu sou órfão, tá? Só para explicar como é que esse negócio de família. Então eu fui adotado pelos tios. Então eu morava na casa de um, aí aprendia um jeito. Aí morava na casa do outro, aprendia de outro jeito. Então tem determinadas coisas, determinados sabores, determinados cheiros, determinadas linguagens que compõem esse meu si mesmo. Jeito de reagir, tá? Então, tudo que é construído em nós, que não procede de Deus, vai formando o nosso si mesmo. Vocês estão preocupados, né? Então, vamos lá. Aí o versículo continua, olha. Segundo o príncipe da potestade do ar. Olha, existe, de fato, um espírito que governa, né, que atua, que influencia os ambientes que a gente vive. Espírito mesmo, assim, potestade do ar, governo, entendeu? Que vai mandando, que vai formando a mente das pessoas, os hábitos das pessoas, os costumes das pessoas. Então, na minha infância, por exemplo, eu morei, quando garoto, numa cidade de praia. No interior da Bahia. Minas Gerais não tem mar, tá, gente? Só para vocês entenderem, tá? É só na Bahia que tem. Eu morei lá, fui morar com uns tios, meu tio era professor, foi morar no interior lá da Bahia, no sul da Bahia, numa cidadezinha chamada Ponta de Areia, próxima a uma cidade chamada Caravelas. Nessa cidade, havia muita gente envolvida com religiões afro. Então era muito comum as crianças, eu era um menino de 8 anos, 9, então era muito comum a gente ver aquelas festas, né, e ali você sentia, percebia que tinha alguma coisa que não era muito, que a gente não estava acostumado. Na minha casa, nós éramos evangélicos, os meus tios eram cristãos, então as outras crianças morriam de medo daquilo lá. E aí eu chegava em casa, eu perguntava, escuta, mas aquilo lá, o que é? Aí os meus tios me explicavam. Então eu não tinha medo daquilo. Eu passeava, olhava aquilo lá, ia lá perto, olhava, e eu cresci sem esse medo dessa religião afro, como muitos viveram isso. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Essa potestade do ar é um espírito que governa os ambientes, as pessoas, as famílias, que atua, que influencia, que tem a ver com essa espiritualidade que envolve as pessoas. Isso vai formando o teu si mesmo, vai trazendo medo, vai trazendo coragem, vai trazendo angústia, vai trazendo preocupação. Desde a sua infância isso vai sendo formado em você. Então, pessoas que vêm de uma determinada religião, eles foram formados nessa cultura. E eles vão adquirindo isso mentalmente, espiritualmente. É muito comum, por exemplo, no mundo, a gente, com o crescimento da igreja evangélica, a gente vê muitos hábitos, ainda no ambiente evangélico, que são de outras religiões. Tem várias, tem até igreja que mistura isso, e até aproveita um pouco. Depois a gente fala mais sobre isso aí outro dia, né, gente? Hoje não vai dar, não. Mas é isso aí. Tá? Então tem aí um espírito que influencia, e que nós não nos damos conta disso, e vamos vivendo como se não tivesse importância nenhuma. Vai formando você, seu jeitão, a sua espiritualidade, para usar uma palavra mais, segundo as potestades do ar, forma o teu si mesmo. Gente, eu estou sendo muito corajoso aqui, tá? Porque quem entende bem, assim, desse coisa do si mesmo, não sou eu não, da César, dali, ele que manja disso. Bom, aí o versículo 3, olha, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o filho de Deus é governado por Jesus, não é pelo filho da desobediência, né? Nós não somos filhos da desobediência.
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos, versículo 3, tá? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui, gente, aqui entra um assunto interessante. Vocês estão entendendo que é o que vai formando você. Agora vem esse negócio de carne. E quando pensa em carne, o que a gente pensa? Churrascão, né? Mas isso é brincadeira, né? Normalmente, essa palavra no ambiente evangélico, ela está ligada à sexualidade. Não é? Aquele cara é carnal. Aquela moça é carnal, porque usa uma roupa mais ajustada. Aquele cara é carnal porque ele está preocupado em casar logo. Né? Então você liga isso com sexualidade. Mas carne, na Bíblia, não é isso. Carne é tudo aquilo que é da energia humana, que procede da natureza humana, que é da sua força. Por isso que o texto fala de pensamentos, porque tem pensamentos que são gerados em nós e que a gente controla. Porque senão a gente dá vazão para a carne e o que vai acontecer? Confusão. Nem tudo que você pensa, você executa, não é assim? Por isso que eu gosto de uma igreja que ensina aí que a gente tem que confessar os pecados que a gente pratica e os pecados de pensamento. Porque o pensamento, ele gera em nós pecados. E a gente só contém, a maioria, e os filhos da desobediência, só contém os pecados de pensamento, porque tem lei, porque tem regulamento, porque tem regra, porque senão dá cadeia, senão dá polícia, senão dá Maria da Penha, senão dá... Vocês estão entendendo? Vocês nunca tiveram vontade assim de matar um ao outro, não? Fala a verdade. De pensamento. Né? O que a Bíblia fala quando você pensa isso de alguém? É pecado ou Deus diz assim, glória a Deus, irmão? Você diz assim quando alguém pensa em matar o outro? Não pensa isso. Então é isso aí que vai formando o teu si mesmo. Os seus pensamentos, a sua humanidade, a sua energia humana. Essa coisa de que eu vou conseguir por mim mesmo. Vocês estão entendendo? Eu vou superar essa dificuldade pela minha energia. Eu vou vencer esse pecado sem precisar de Deus. Isso vai formando o teu si mesmo. Então, esse ambiente que você nasceu e foi crescendo, foi formando isso em você. Por isso, quando você tinha assim uns 19, 20 anos, você não conseguia se controlar em tudo, não é verdade? De vez em quando dava vontade de você fazer alguma coisa, você ia lá e fazia. Por quê? Porque isso estava grande em você, cresceu. O seu si mesmo foi ficando grande. Você foi se achando o cara mais bonitão do mundo. Você se achava aquela menina assim, ai meu Deus, a rapaziada vai ver aqui, quem sou eu? Aqui não vai ser fácil não, aqui vai ter que... Aí esse jovem senhor aí teve, né, paquerou você. Bom, eu ia contar aqui da Ednai, mas eu não vou contar não, senão ela vai ficar brava. Mas eu brinco com ela, eu falo que ela foi privilegiada, né? Porque tinha uma fila, gente. E eu escolhia ela. Já pensou? Isso é o si mesmo, gente. Tá vendo? Ó? Ele se manifesta até nesses ambientes espirituais. Então,
o si mesmo é isso, gente, que compõe você e nessas coisas que não tem nada a ver com Deus. Que foi colocado em você a maldade. Vocês querem ver aqui o que é o si mesmo? Então vamos lá agora. Gálatas capítulo 5, verso 19. Agora vocês vão ver o que é o si mesmo. Olha aí, Gálatas. Onde é que começa o si mesmo, gente? Aqui, ó, o si mesmo é isso aqui, olha, como é que ele está em você. O si mesmo é tudo que é construído e que não é de Deus. Como é que ele se manifesta? Obras da carne. Vamos ver aqui? Olha lá, os primeiros. Olha a lista aqui, ó. Prostituição, impureza, lascívia. O que é isso aqui? São manifestações do coração do homem. Essas coisas aqui são visíveis ou invisíveis? Prostituição, é visível ou visível? Visível? É? Eu estou meio desconfiado que ele é invisível. Onde é que começa a prostituição, gente? Começa na mente, no coração. Por que começa no coração? Por que alguém pensa em prostituição? Por quê? Porque a gente tem uma natureza pecaminosa, porque a gente é pecador, porque a gente é conduzido pela carne. O si mesmo, o nosso si mesmo é assim. Ele tem desejos impuros. Aqui, ó, sexualidade. Todos eles aqui podem ser visíveis, mas eles todos são invisíveis antes de se tornarem visíveis. Os pecados de sexualidade, que aqui são 3, né? Impureza, lascívia. Olha os outros, agora complicou. Olha lá, idolatria e feitiçaria. Idolatria, gente, e feitiçaria, é visível ou invisível? Ô, gente, vocês estão com medo de falar? Pode falar, ué, não tem problema não. É visível ou invisível a idolatria? Tudo começa na mente. Tem idólatras que eles têm uma coisa visível, um objeto. Mas tem idólatras, o que acontece com ele? Esconde no coração o ídolo. Qual que é o maior ídolo desse mundo, gente? Din-din. Din-din. Quais são os melhores prédios aqui na cidade? Os mais bonitos? Os bancos. Já viram como é que é? Lá em Maringá tem um agora. Gente, o que é aquilo? Você passa, você não consegue passar sem não dar uma olhadinha assim, dar uma reverenciada. Vocês estão entendendo? Mas nasce aonde? No coração. Ídolos invisíveis. Muitos amam o dinheiro e estão aqui participando conosco, vivem nas igrejas, porque amam mais ao dinheiro do que o próprio Senhor. O que divide mais casais segundo as estatísticas? Din-din, gente. Vamos dizer que vocês não sabiam. Não, vamos pegar um casal e botar no supermercado. Um vai na frente e vai enchendo o supermercado, né? E o outro vai só tirando, né? Coisa linda, né? Por quê? Por causa do din-din, né?
Tem que controlar o dinheiro. Então, o dinheiro é um ídolo, é um Deus. A Bíblia diz que é. E a gente o adora dentro do coração da gente. Por isso que Jesus diz que a gente tem que ir para a cruz e sacrificar o si mesmo, que é isso aí, que é esse amor ao dinheiro que a gente vai aprendendo desde criança. Nos Estados Unidos, o menino nasce, eles já dão um porquinho para ele, vou botar as moedinhas de dólar. Então a criança vai crescendo, fala, não, a coisa mais importante na minha casa é dinheiro. Aí ele vê o pai brigando com a mãe por causa do quê? Dinheiro. Aí depois, quando o pai ganha na bet, aí ele vê o pai e a mãe se abraçando, se beijando, comemorando. Aí o menino olha assim, nossa, o que aconteceu? Ganhou dinheiro. O humor da família muda por causa do quê? Din-din, dinheiro. Por isso que precisa ir para a cruz. O dinheiro não pode governar a vida de uma pessoa que se diz filho de Deus. Não pode. Um homem e uma mulher que ama Jesus não pode deixar o dinheiro governar a vida dele. O outro aqui, ligado à religiosidade, é feitiçaria. Feitiçaria, aí é visível ou invisível? Visível e invisível. Gente, feitiçaria, tem dois sentidos a feitiçaria. Tem essa feitiçaria que a gente sempre acha que ela é uma coisa ligada aos demônios. Então, é apresentar sacrifícios para demônios, é isso sim. Mas não tem só esse tipo de feitiçaria. Feitiçaria é você usar o nome de Deus para enganar as pessoas. Isso é feitiçaria. Isso é muito grave. É você, de má fé, usar o nome de Deus para enganar alguém. E isso nasce aonde? No coração. Aí vem as obras da carne de relacionamento. Vamos ver? Inimizade, porfia. Ai, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui, porque eu escrevi aqui, mas... Olha lá. Ó. Inimizade, porfia, discussões, iras, pelejas, dissensões... heresias, isso aqui já é uma outra categoria, tá? Então, heresia você pode colocar aqui como relacionamento com Deus, né? Mas aí estão os pecados de relacionamento. Por que que a gente precisa ir para a cruz? Porque essas obras da carne, elas se manifestam no relacionamento do casal. Não tem momentos que vocês discutem um com o outro, que você fala, não, essa eu vou ganhar, eu não vou abrir mão. E você discute, o outro sobe o tom, e você sobe também. Aí ele sobe mais, você sobe mais. Daqui a pouco você fala assim, não grita comigo. Aí você fala, não grita comigo também. E o que acontece? Vocês vão discutindo. É manifestação de onde? Onde estava isso? No seu jeitão de ser como pessoa. Na sua personalidade, naquilo que você aprendeu, naquilo que você viu, naquilo que o mundo te influenciou, a família, os amigos, o lugar que você estava, a pressão do dinheiro sobre você, o cansaço. Aí você começa a discutir. Daqui a pouco você está partindo para agressão. Por isso que o si mesmo precisa ir para a cruz, morrer.
E por último aqui, a gente tem aqui os pecados de hábito, né? Ou inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. São hábitos que você vai adquirindo ao longo da vida e que não nasceu em você, veio para você. Veio de fora e você assumiu, porque a gente tem natureza pecaminosa, tem todas essas coisas aí que eu já falei. Bom, e aí? O que a gente faz então com isso? Pega esse si mesmo aí e leva para a cruz. Agora, como é que faz para ir para a cruz? Esse é que é o ponto. Se alguém quer ver, tome cada dia a sua cruz. É assim, gente. Quando você crê em Jesus, a vida dele vem para dentro de você. Vem através do Espírito Santo. Porque tem muita gente que acha que o Espírito Santo só se manifesta quando está no culto. Tem muita gente que acha que o Espírito Santo é só para fazer milagre. Que é só para manifestações extraordinárias. Não. Jesus disse assim: convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não virá. O Espírito Santo virá e vai vos guiar em todas as coisas. E ele disse mais: se vocês crerem em mim e obedecerem a minha palavra, o Pai os amará. E o Pai, eu e o Pai, viremos, é no plural, viremos e vamos fazer morada dentro de vocês. Eu e o Pai, a Trindade, os três. Aí você tem esse mesmo aí, todo dia. Por isso que o texto ali diz assim, é diariamente. Você precisa crer que você é habitado por Jesus. Que o Espírito Santo está dentro de você. Aliás, até tem uma música que fala isso, né? Aí que a gente canta, né? O Espírito Santo está em você. Quando você crê nisso, você tem o Espírito Santo, você tem Deus, você tem Cristo, você tem tudo dentro de você. Todos os recursos, toda sorte de bênção espiritual está dentro de você. E aí, as manifestações do Espírito vão ser para que a cada dia essas manifestações da carne fiquem abafadas na sua vida. E a vida de Cristo começa a se manifestar em você. Os frutos do Espírito começam a aparecer. Gente, tem coisa mais linda do que isso. Você saber que você é um ser humano com todas essas possibilidades aqui, de fazer esse monte de coisas aqui, de andar desse jeito, como filhos da desobediência, influenciado pelas potestades do ar, pelos demônios. Você ter vivido dessa forma, o texto diz, vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas o Senhor os vivificou, trouxe vida para vocês. E agora Ele mora no coração da gente, de pessoas como eu e você. E agora Ele vai manifestar o quê? Os frutos dEle, da graça dEle, do caráter dEle. Tem coisa mais linda do que isso. Aí como é que vai ser a sua casa? Cada vez menos essas coisas. E cada vez mais frutos do Espírito. Graça de Deus, amor de Deus, perdão, compreensão, sem confusão, sem briga, sem atrito, sem guerra, sem agenda secreta. Vida. Jesus diz assim: se vocês beberem dessa água, nunca mais vocês terão sede. E rios de água viva fluirão desta para a vida eterna. Ah, gente, vai brotar na sua vida.
Então, quando você crê em Jesus, o Espírito Santo vem para dentro do seu coração, e a cada dia ele vai transformando a sua vida, vai mudando, e o si mesmo vai ficando cada vez menor. E cada vez o Senhor vai se manifestar. Convém que eu diminua e ele cresça. Gente, é maravilhoso. Um dia eu estava lá no templo, e o templo era da primeira igreja de Maringá, tem uma viga muito forte de concreto. Concreto mesmo, aquele concreto que... Mas deu uma rachadura no concreto lá, e de repente começou a aparecer uma árvorezinha, ela foi crescendo, daqui a pouco estava aparecendo flor, no meio do concreto. Vida. É isso que Cristo faz, você entende? Coração mais duro, empedrado, mas quando o Senhor chega, Ele quebra. O coração mais machucado que seja, quando o Senhor chega, Ele vai juntando, tratando, curando. Ah, é maravilhoso. Aí o casamento muda. Aí não precisa ter regra. Vocês não precisam ir no encontro de casais para aprender que você tem que dar beijinho na sua esposa. Que isso? Você não precisa mais ir no encontro de casais para saber que você tem que fazer aquele bolinho, aquele pudim que ele gosta com amor. Não precisa mais. Porque você vai fazer. Vai ser natural. Vai ser orgânico, vai ser bonito. Você não precisa mais ir no encontro de casais para saber que você não precisa gritar com seus filhos. Não precisa de regra. Não precisa. Porque Ele está dentro de você. Ele se move em você. Ele vive dentro de você. Ele traz vida para você. Ele traz alegria, Ele traz prazer, Ele traz amor. Traz humildade, traz capacidade de perdoar. Vocês são paranaenses, então vocês conhecem as Cataratas do Iguaçu. Lindo, né? Tem as duas, e eu vou falar das duas. Primeiro tem as de Guaíra, lembram? Não lembro, né? Vocês não são dessa geração. Vocês não lembram mais. 7 Quedas, lugar lindo. Aí foram fazer o lago de Itaipu, resolveram que iam colocar embaixo, né? Mas ele está lá. 7 Quedas está lá. Está coberto de água, mas está lá. Se a água baixar, o que acontece? As pedras aparecem de volta. Assim é a nossa vida com Deus. Se o Senhor encheu o nosso coração, e vida cheia do Espírito é isso, aquilo que é duro, as pedras, as pontas, os escorpiões, as confusões de dentro do coração da gente, ficam lá embaixo. Porque a graça de Deus nos cobre, o amor de Deus nos cobre. E o Lago Itaipu? O Lago Itaipu são 350 Guanabaras, baías da Guanabara. É imenso, é uma coisa linda. Primeira vez que eu fui lá, eu fiquei olhando assim. Falei, gente, não é possível. Eu vi o Fusquinha andando assim em cima do... Parecia um carrinho de brinquedo, andando em cima daquelas turbinas lá. 16 turbinas. É muita energia, gente, que sai ali. E a água passando ali, jorrando. Do lado da água, o que tem? Um vertedouro. Imenso. Faz arco-íris lá. Arco-íris. Quando você olha aquela água imensa saindo.
Se trancar aquele vertedor, o que acontece? Tomba tudo e a Argentina vai para o vinagre. Que quebra aquilo lá. Por que tem que ter o vertedor? Porque tem vida. Água da vida. Jesus. E assim é na sua vida também. Se o Espírito Santo encher a sua vida, vai verter água que salta para a vida eterna. Vai vazar pelos poros, pela linguagem, pela fala, pelo olhar, pela conversa. E não vai ser esforço seu, não é a universidade que dá, não é o mundo que dá, não é o dinheiro que dá, não é a religião que dá, é Ele, é a vida dEle dentro do seu coração e dentro da sua alma e das suas emoções e do seu andar diário. Acho que está bom, né? Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Você quer isso na sua vida? Quer colocar na cruz? Encha a sua vida da graça e do poder de Deus, que Ele vai transformar você a cada dia. Eu não sei o que você tem no seu coração, eu não sei qual é a dificuldade que você está tendo. Pode ser aquele cansaço que eu falei, vinde a mim. Pode ser que você tenha alguma dificuldade com o seu si mesmo, seu temperamento, seu jeito de ser, suas palavras. Fala, Senhor, eu quero mudar. Eu quero. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Amém? Aí, pastor. Podemos orar juntos? Sim, claro. Vamos nessa, vamos orar. Senhor, estamos aqui como os teus filhos e tuas filhas. Vivemos um tempo, Senhor, de tanta aridez, de tanto cansaço, que ao ouvir a Tua palavra, o nosso desejo é Te querer mais, Senhor. Senhor, vem e visita o nosso cansaço, esse cansaço de dentro do coração, da alma, das emoções, do espírito. Visita, Senhor. Nós queremos, Senhor, Te dizer que precisamos de Ti. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito. Nos dá um batismo de graça, de amor. Nos dá um batismo da Tua presença. Nos dá um batismo da Tua bondade. Oh, Senhor, descansa os nossos corações, a nossa alma. Nos ensina a descansar em Ti. Há tanta pressão, Senhor, sobre nós. E muitos de nós aqui estamos de fato cansados. Por isso pedimos que o Senhor traga um refrigério para nós. Que o Senhor traga um frescor para a nossa vida. Nos devolvendo a alegria, o prazer de estar contigo. De receber a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Oh, Senhor, abençoa-nos, ó Pai. Aqui estão famílias, aqui estão casais que precisam a Tua visita, a Tua graça, a Tua presença. Vem, Senhor, sobre nós. Enche-nos com Teu Espírito. E que o nosso viver diário, a nossa vida, seja uma coisa tão linda, que as pessoas com quem nós convivemos tenham prazer, tenham alegria de estar conosco por causa, não daquilo que nós somos, mas por causa da Tua presença em nós. Oh, Senhor,
Dá-nos isso, Pai. Nós pedimos, agradecidos porque o Senhor já está conosco, mas pedimos que o Senhor nos dê mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua água, mais da Tua vida. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.